personitas amadas queridas, bem-vindas ao Personatona. Eu sou a Laís e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquela famosa frase que é o vou pensar. Minhas queridas mamães, papais, titios e titias, madrinhos e padrinhos e professoras e professores, todos nós, em algum momento da vida, a gente pega e quer sair de uma saia justa e a gente manda o nosso famoso vou pensar. É ou não é? Só que parece uma coisa assim, tipo, imbecil às vezes da pessoa pensar, mas é extremamente importante a gente aprender a utilizar o vou pensar. Parece uma bobagem, parece pouca coisa, mas o vou pensar, ele ajuda muito com que a gente consiga estar frequentemente analisando o que a gente acha que é certo e o que não é, porque tudo que a gente pensa, depois de um tempo se torna obsoleto devido às nossas experiências. Então a gente vai passando por certas coisas e vai vendo que, bom, isso dá pra fazer, isso não tá dando pra fazer, isso talvez eu consiga fazer, né? Então a frase do vou pensar, ela não precisa necessariamente ser utilizada somente com crianças. Ela pode ser utilizada para todas as pessoas que se relacionam com você. Eu pelo menos acho que não é vergonhoso a gente olhar e pensar assim, olha, nesse momento é não, entendeu? Nesse momento é um não. Mas deixa eu pensar a respeito. Eu vou pensar, eu vou estudar, eu vou conversar com pessoas que tenham mais experiência nisso do que eu. Eu vou o quê? Eu vou correr atrás dessa resposta que tá me faltando, né? A gente não é o Google, a gente só tem acesso a ele como uma ferramenta, a gente não é obrigado a saber de tudo, a gente só precisa ter o quê? Empenho em buscar o que nos falta, né? E o vou pensar, ele é uma excelente ferramenta para que a gente consiga fazer isso, né? Então, às vezes a gente vê no nosso relacionamento, até mesmo conjugal, né? Seu marido vai e fala uma coisa para você, você fica assim, tipo... olha, isso que você me falou, não sei não. Eu vou pensar, eu vou pesquisar, sempre tem alguém que possa te dar um auxílio de alguma forma, nem que seja o Google, né? Embora o Google não seja muitas vezes uma fonte tão confiável assim de informações, porque às vezes ele passa uma coisa meio crua, uma coisa meio direta, né? Todo mundo é muito único nesse mundo, então é óbvio que soluções não servem da melhor maneira para todo mundo igualmente, né? A gente precisa achar aquela fórmula que funciona com a pessoa X e outra para a pessoa Y, outra pessoa, enfim. Entende? Então, o vou pensar, ele não é uma coisa que a gente tem que utilizar só com as crianças principalmente. Porque aí a gente está fazendo o quê? Através do nosso exemplo, a gente vai treinando essa criança a pensar. Entende? Porque muitas vezes eles, por exemplo, você quer dar uma comida. Aí você diz assim, hoje vamos comer brócolis. Primeiro momento, dependendo das crianças, ela vai dizer que ela não quer. Entende? Aí você pode... mas por que você não quer? Porque é ruim. Mas você já provou? Eu provei uma vez de tal jeito. Mas você já provou do jeito que a mamãe fez agora? Né? Quem sabe você pensa um pouco. Você não quer olhar como que a mamãe prepara, você não quer entender como que isso funciona no teu corpo, o quão bem esse alimento faz para o teu corpo funcionar, né? Então tem várias coisas que a gente pode ir falando com eles que surgem originalmente do vou pensar, né? Uma coisa muito, muito importante mesmo quando se trata de trabalhar o vou pensar com crianças é que você precisa estabelecer um prazo para essa criança. Então, a criança te pediu para dormir na casa do coleguinha, tá? Você diz para a criança assim, olha, meu filho, agora a mamãe não pode te responder porque eu ainda não sei, eu vou pensar. Mas eu vou pensar até a hora do jantar. Eu vou pensar até a hora do almoço. Eu vou pensar até a hora de você ir dormir, né? Dê um prazo para que ele não fique o dia inteiro. Mãe, você já pensou? Mãe, você já pensou? Mãe, você já pensou? Porque isso vai acontecer. Criança, quando você diz uma coisa pra eles, eles entram num modo repeat e só segue o baile, entendeu? Então, por isso que é importante você dar um prazo. Na verdade, prazos funcionam bem pra qualquer pessoa. Então, se a pessoa chegou ao ponto de querer te perguntar sobre esse assunto, é porque ela realmente está com dúvida. E se ela está com dúvida desse assunto, ela tá curiosa, e a curiosidade gera um monte de coisa dentro da gente, muitas vezes vira uma ansiedade.
Então, se você consegue proporcionar para essa pessoa uma forma mais sadia, para que ela consiga ter um tempo, que ela consiga esperar esse tempo que você precisa para pensar de uma forma mais tranquila. Então, estabeleçam também prazos, né? Olha, se a pessoa é mais velha, olha, eu vou pensar, eu preciso de uns dias. Me dá 3 dias para mim pesquisar, ver o que eu posso fazer, né? Ou sempre ensinar os seus filhos a pedirem as coisas para vocês com antecedência. Porque a antecedência faz com que você tenha o tempo para pensar. Se a criança te pergunta uma coisa agora e ela quer aquilo para agora, bom, o vou pensar não vai funcionar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa já treiná-los a ter essa antecedência. Então, papai, mamãe, prof, tia, tio, enfim, quem for. Eu gostaria de ir no parque de diversões. Aí, digamos que é no parque de diversões com a escola, é um passeio da escola. Aí, não existe um passeio da escola que a pessoa manda no dia anterior e no outro dia já é, tá? Não existe isso. Muitas vezes as escolas, elas mandam com antecedência demais esses fatos, os pais acabam esquecendo e vão pensando, depois eu penso, tô falando tudo errado hoje. Postergam muito, né, a situação e não acabam realmente pensando a respeito, né? Então você tem que ser o quê? Muito sincera, sabe? Honestidade é uma coisa importante. Honestidade é uma coisa que ela precisa ser passada de forma exemplar na vida de uma criança. Porque eles têm o ímpeto, sim, de falarem verdades por devido a situações que eles não querem sofrer nenhum tipo de represália. Não, eles não fazem por mal, eles não são pessoas más, eles não são pessoas ruins, eles não vão virar coisas, sei lá, as mães às vezes pensam tipo assim, meu filho mente, ele vai virar não sei o quê. Não. A gente só vai aprender que falar a verdade tem consequências positivas, né? E o vou pensar, ele dá essa estabelecida, ele dá essa liberdade da pessoa conseguir ter um tempo para pensar a respeito de algo, né? Então, utilizem isso no trabalho de vocês, utilizem isso com as crianças que estão à volta de vocês, utilizem isso com o seu casal, né, com o seu cônjuge, e comecem a praticar isso, porque tudo na vida é o quê? É treino, gente, treino. Mas eu não consigo. Você não consegue agora, mas se você treinar, você vai conseguir. Você tem condições de conseguir, todo mundo tem condições de conseguir, entendeu? Só que para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, para outros pessoal eles falam que é impossível. Mas, porque o que acontece, gente? Quando a gente pega e toma uma decisão precipitada, muitas vezes, de uma situação, isso gera na criança um desconforto muito grande. E isso depois se reflete em várias atitudes que eles têm. Meu filho tá gritando, meu filho tá falando palavrão, meu filho tá tendo acessos de raiva, meu filho tá tendo isso. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma razão. As pessoas são diferentes, né? Mas tudo tem um porquê. E tudo pode ser solucionado. A gente não consegue deixar as coisas 100% perfeitas, mas a gente consegue melhorar muitas coisas quando a gente tem diálogo, honestidade e espaço para a gente pensar a respeito das situações, né? Então, é muito importante que a gente consiga ter esse canal com os nossos filhos, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos alunos, enfim, com o que seja, para que eles também tenham essa possibilidade. Eu me lembro que um aluno meu, a gente estava conversando sobre um passeio que a escola fazia todo ano, e era um passeio que ia para a piscina e ele tinha muito medo de piscina e de água. Então ele falou assim, Prof. Laís, será que eu posso pensar se eu quero ir? Porque eu acho que agora eu tenho medo, eu não quero ir, mas eu vou pensar. O que tu acha? Eu achei tão bonitinho ele dizer isso, porque aí mostra o quanto realmente o que a gente está fazendo, a gente recebe essa resposta das formas mais inesperadas possíveis, né? E isso vai o quê? Plantando aquela sementinha de pessoas cada vez mais conscientes dos seus atos, conscientes de todas as suas ações e mais responsáveis com tudo que eles fazem. Porque se você pensou bem a respeito, mas o seu resultado não foi o que você queria, isso pode acontecer. Mas olha o tanto que você se esforçou. Você pensa, bom, talvez não tenha sido a melhor maneira, então da próxima vez eu vou pensar assim, assim, assim. E a vida, ela é feita do quê, gente? De aprendizado. Ninguém nasce sem aprender nada o resto da vida. A gente nasceu nesse mundo para quê?
pra gente evoluir, pra gente se tornar pessoas melhores, criar pessoas melhores para as próximas gerações. Então esse é o nosso objetivo, tá? Criar pessoas pensantes. A gente não precisa de pessoas inconsequentes que te digam qualquer coisa, te respondam qualquer coisa. É sempre sim ou é sempre não. Tá, mas é não por quê? Tá, mas é sim por quê? Por quê? Né? Então, gente, o Vou Pensar, ele é uma ótima ferramenta para mudanças. Pra gente o quê? Estabelecer limites que não devem ser ultrapassados de forma nenhuma e também proporcionar mudanças para coisas que a gente acha que podem ser modificadas, né? Então a gente dá o quê? Oportunidade para as coisas acontecerem. Muitas vezes as coisas saem de controle porque a gente não tem controle de tudo. Se você acha que você tem controle de tudo, você está muito enganada, caríssima personita. Entende? A vida não funciona desse jeito. A gente tenta, a gente se esforça, né? Entenderam então a importância do Vou Pensar? Vamos começar a colocar isso na nossa rotina? O vou pensar pro seu marido, vou pensar pro seu filho, vou pensar às vezes até pro seu cachorro, vou pensar sobre as minhas relações interpessoais, do meu trabalho, as minhas relações interpessoais dentro do meu edifício, dentro do meu bairro, né? Estar sempre pensando faz com que a gente seja cada vez pessoas melhores. Não é verdade? Então não se esqueçam que é minha gente se inscrever no nosso canal, deixar um like, deixe sugestões também nos seus comentários e nos sigam nas outras redes sociais. Tá bom, pessoal? Beijinho! Tchau, tchau!